Capítulo 13. A natureza, o desfrutador e a consciência. É o verso número 16. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Eu vou só ler o verso em sânscrito, fala Bahi Antasya Bhutanam Acharam Charam Ivacha Suksmatva Tadavigyayam Durashtam Chantike Chatat. A tradução palavra por palavra é o seguinte: Bahi quer dizer fora, e Anta quer dizer dentro, Cha também, Bhutanam, de todos os seres vivos, Acharam, inertes, e Charam, móveis. Eva também, Cha e Suksma Tvat, por ser sutil, Tat, isso, Avigyayam, incognoscível, Duram Stam, bem distante, Cha também, Antike, perto, Cha e Tat, isso. A tradução é a seguinte: a verdade suprema existe fora e dentro de todos os seres vivos móveis e inertes. Porque é sutil, ele está além do poder visual ou cognoscitivo dos sentidos materiais. Embora longe, muito longe, ele também está perto de todos. Significado. Na literatura védica, compreendemos que Narayana, a pessoa suprema, reside tanto fora quanto dentro de cada entidade viva. Ele está presente nos mundos espiritual e material. Embora ele esteja longe, muito longe, mesmo assim ele está perto de nós. Essas afirmações são da literatura védica. Asinoduram Vrajanti Sayanosya Yati Savata, do Katha Upanishad. E porque ele está sempre sentindo bem-aventurança transcendental, não podemos compreender como ele está utilizando sua opulência plena. Não podemos ver ou compreender com esses sentidos materiais. Por isso, na linguagem védica se diz que, para compreendê-lo, não nos podemos valer de nossos sentidos e mentes materiais. Mas aquele que purificou sua mente e sentidos através da prática da consciência Krishna em serviço devocional pode vê-lo ao tempo todo. Confirma-se em Brahma Samhita que o devoto que desenvolveu o amor pelo Deus Supremo pode vê-lo sempre, sem parar. E confirma-se no Bhagavad Gita que ele pode ser visto e compreendido só por meio do serviço devocional. Bhakti-atva nanyaya sakya. Então, vou repetir, só fala assim: Bahi Antasya Bhutanam Acharam Charam Ivacha Suksmatva Tadavigyayam Durashtam Chantike Chatat. A verdade suprema existe fora e dentro de todos os seres vivos, móveis e inertes. Porque é sutil, ele está além do poder visual ou cognoscitivo dos sentidos materiais. Embora longe, muito longe, ele também está perto de todos. Aí, bom. Esse verso é bastante interessante e resume bem a nossa busca. A nossa busca, ou seja, tantos caminhos para procurar Deus. Quem é esse Deus? Como é esse Deus? Como vamos achar esse Deus? Ou seja, nós podemos ter inúmeras ideias sobre Deus, conceitos, e muitas vezes tudo não passa de conceitos. Ele vai estar sempre longe. Por isso aqui então fala sempre esse caráter assim, tão diferente dele. Ele fala assim, Bahi Antasya Bhutanam, dentro e fora. Ele está dentro e está fora. Acharam Charam, ele é móvel e imóvel. Como que nós vamos entender? Como nós podemos entender? Muitas vezes nós tentamos querer dominar o assunto. A gente tenta dominar o assunto, a gente tenta saber, Deus tem que ser assim. Então uma religião fala Deus é assim, outra religião fala Deus é assado. E aí nós temos diferentes conceitos. Estão errados?
Se um fala que Deus é assim, o outro Deus é assado, será que quem está certo e quem está errado? Não tem nem certo nem errado. Porque Deus é tudo, Deus está dentro e está fora. E não qualquer conceito que a gente tenha de Deus é um conceito de Deus certo. E aquele conceito, quando a gente pode dizer, não, é o conceito completo de Deus, o conceito absoluto, ainda assim pode ter certeza, porque nossa mente é incompleta, esse conceito não vai estar certo. Então nós nunca podemos chegar ao ponto de dizer que não, esse é o conceito absoluto. Nós podemos apenas pegar um pouquinho da verdade absoluta. Né? É como, para dar o exemplo, é como uma gota d'água do oceano, do mar. Você pode ver a gota d'água, ela é salgada. A água é salgada, como a água do mar. Mas é uma água do oceano, é uma parte do oceano. Mas o oceano é muito mais do que uma gota d'água. Então, da mesma forma, o nosso conceito de Deus, ele sempre vai estar limitado à nossa consciência. Aí a questão vai, então será que nós não conseguimos entender Deus? Não, sim, nós conseguimos, assim como podemos entender a gota d'água. E mais ainda, né, nós podemos expandir a consciência. E aí vai a questão, por isso que quando a gente estuda o significado, né, a gente fala consciência de Krishna, é que a nossa consciência ela pode se expandir. Nós não podemos ficar limitados aos nossos sentidos, limitados aos nossos conceitos, limitados às nossas coisinhas materiais. A gente deve expandir cada vez mais. E pode ter certeza que cada vez a gente vai entender Deus mais. E não vai ficar limitado aos nossos conceitos materiais. Né? É como como nós entendemos Deus nesse mundo, né? Nós temos diferentes descrições de diferentes santos que descrevem o mundo, diferentes escrituras que descrevem Deus. Aí nós temos dentro da literatura védica, nós temos, Deus, Krishna, é o todo atrativo, né? O belo, o negro supremo, aquele que dança com Radha, e aquele belo menino, vaqueirinho, que toca flauta. Esse conceito é o conceito mais elevado que a gente pode ter aqui, porque é o conceito que foi compreendido por Brahma, o ser mais elevado desse mundo. Nós temos esse conceito porque de Brahma veio os Vedas. De Brahma descreve Krishna no Brahma Samhita, dessa maneira. Mas se nós pensarmos, Deus está limitado a esse, Deus é o Krishna dessa maneira, e não pode ser o Deus dos judeus, ou o Deus dos africanos, ou o Deus dos indígenas da Amazônia, então é a nossa ideia errada. Porque ele está dentro de uma formiga. Ou seja, nós estamos dentro dele, no sentido. Então, por isso que a gente não pode se limitar a esses conceitos limitados da nossa mente limitada. Quando nós falamos de consciência de Krishna, nós falamos de um estágio onde nós podemos expandir a consciência cada vez mais. E não devemos parar essa expansão. Então, isso vem de iluminação. Brahma se iluminou com 1000 anos de meditação. E nós podemos nos iluminar na nossa meditação, no nosso caminho. Né? Nosso caminho, como a meditação, a nossa introspecção, a nossa visão, o nosso canto do Harinam. E assim a gente pode compreender cada vez mais quem é esse Deus. Como fala aqui, Shutmatva Atada Vigeyam. Ele é incognoscível. Ele está distante e está perto de tudo. Ele é incognoscível por quê? Por quê? Ou seja, porque nossa mente mesquinha, limitada, está presa. O momento que a nossa mente se abre para uma consciência maior, aí a gente vai perceber, uma gota do oceano. Que incrível, é o oceano. Então, não importa a diferença entre a gota ou o oceano. Nós vamos entender que a gente está em Deus. Então esse é o ponto que é interessante a gente ver que dentro do nosso conceito, dentro do conceito materialista, dentro do conhecimento materialista, hoje em dia cada vez mais as pessoas estão se ligando no conceito de física quântica, que quer dizer o quê? Que a matéria não está presa naquilo que a gente pode entender de a matéria em si.
A matéria que tem um começo e tem um fim, ela é presa, dura, diferente do resto. Né? Pela física quântica a gente sabe que existe consciência em tudo. Essa consciência, ou seja, que dentro de nós, se nós formos ver, nós temos, sei lá quanto, 30 bilhões de células, não é que dizem? 30 bilhões de células, cada célula, ela é consciente. Cada célula da gente traz consciência. Então essa consciência que nós podemos chamar de, nós podemos ser, cada célula do nosso corpo pode ser consciência de Krishna. E aí você pois, mas o corpo vai embora. Não, o corpo vai embora, mas a matéria não se transforma. E essa matéria que se transforma, ela também tem essa consciência. Ela vai continuar. E nós também, por onde vamos? Nós nos transformamos, para onde nós vamos? Quem sabe? Quem sabe? Mas ela continua no caminho, o que a gente chama consciência de Krishna. Então, esse ponto que Prabhupada nos ensinou de uma maneira tão agradável no sentido de movimento, né? Movimento de felicidade, movimento alegre, festivo, movimento Hare Krishna. Essa consciência, Prabhupada nos ensinou uma coisa muito interessante. Ou seja, desenvolver uma consciência espiritual. Tanto se fala, né, no mundo, a gente fala, tal pessoa tem um QI muito alto, né, coeficiente de inteligência, né, tem um QI muito alto. Há uns anos atrás começaram a falar que tem a inteligência emocional, né, emoção, ou seja, vai aí, QI quer dizer a inteligência material, a mente, a razão, né, a inteligência emocional vai pelas emoções. Mas o mais interessante que a gente tem que ver é que quando a gente fala de consciência espiritual, nós estamos indo no que nós podemos chamar de inteligência espiritual. É um outro conceito. Então nós podemos ter o conceito da mente, que é a inteligência, né? A mente e a inteligência. Nós temos o conceito dos sentidos, que é as nossas emoções, nossas emoções. Mas nós também temos o conceito do espírito. A nossa espiritualidade. E como nós levamos adiante a nossa espiritualidade, o nosso caminho espiritual. Esse é o ponto. Esse é o ponto que não tem limite. No sentido, não vai ter limite. Ou seja, de quanto nós podemos ir adiante. Nós sempre, como outro exemplo, né, eu dei o exemplo de Brahma, que entendeu, compreendeu Krishna tocando flauta.